Bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos de volta ao nosso momento aqui da transmissão ao vivo da Igreja do Marco em Belém, Pará. Estamos agora no momento do estudo da lição da Escola Sabatina. Estou aqui com a minha lição em mãos. O tema Educação e Redenção. É o último trimestre deste ano tão atípico, um ano diferente para todos nós, um ano de crescimento também, um ano de mais oração, um ano de aprendermos a confiar em Deus, um ano para avançarmos na caminhada espiritual. O nosso tema da semana, que vamos agora conversar juntos, tem como título Outras Lições do Mestre dos Mestres. E o nosso convidado de hoje é aquele que esteve aqui com a igreja desde o início, é uma pessoa que eu admiro muito, o doutor Edgar Botti. Doutor, seja bem-vindo, é muito bom tê-lo com a gente aqui. É professor da Escola Sabatina, é ancião da igreja. Dê seu recado para todo mundo que está com a gente no ambiente virtual. Antes, bom dia a todos. Pode falar. Bom dia a todos. Obrigado, pastor. A gente aí pode fazer a sua participação através do nosso chat, tá? Colocando uma pergunta, um comentário, para a gente poder ler aqui e você poder interagir com a gente. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida e pedimos que o Senhor possa estar com a gente ao estudarmos esse tema e que as lições que formos aqui conhecer, discutir, possam produzir o nosso crescimento espiritual. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Doutor Botti, a lição traz aí como texto principal, né, o Evangelho de Marcos, quando Cristo diz, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Como oftalmologista, creio que esse milagre, a cura do cego, lhe chama muita atenção. Que lições a gente pode começar abordando dessa forma de Deus atuar, Cristo poder atuar e devolver a vista ao cego, e bem como outros milagres que ele fez, que foram resultado de uma súplica insistente. Não é? Cristo ele conhece todas as nossas dificuldades, mas em alguns milagres parece que houve a necessidade de uma insistente petição a Deus. Então, que lições a gente pode aprender para começar o nosso bate-papo? Sim, pastor. O cego Bartimeu, ele insistiu com Jesus para que devolvesse a visão para ele. E nós costumamos dizer no meio médico que Jesus Cristo foi o maior oftalmologista que passou sobre a terra. Verdade. Né? E ele curava sem instrumentos, sem microscópios, né? Apenas no falar. Né? Sem colírio. Sem colírio, né? E às vezes usava até uns métodos estranhos, né? Pegando barro, né? Mas ali estava a lição do toque. Mas Bartimeu, nós podemos tirar algumas lições de Bartimeu, esse aluno, né, de Jesus Cristo, já que estamos falando em educação, pedagogia, né? Verdade. Bartimeu era um aluno. Bartimeu tem uma característica interessante. Ele diz assim: Senhor, que eu volte a ver. Volte a ver. Aqui duas aplicações. Primeiro, que ele voltasse a ver fisicamente, né? Como era o ambiente, né? Ele queria muito ver novamente talvez os seus netos, né? Seus amigos que ainda estavam vivos. Então, que eu volte a ver. Segundo, Bartimeu, ele representa também, aliás, as pessoas que um dia já foram da igreja, e agora estão voltando. Querem voltar à igreja. Senhor, eu quero novamente te seguir, eu quero te servir. E foi essa a primeira lição. E outra que eu acho super importante, Bartimeu talvez antes não sabia tudo de Jesus, conhecia, mas seguia-o de longe. A partir desse momento, não sei se o senhor vai perguntar ainda, e se eu posso falar, ele passou a seguir Jesus, a acompanhá-lo. Né? Tornou-se um discípulo de Cristo. Tornou-se um discípulo de Cristo. Doutor Botti, quando ele fala que eu volte a ver, a gente pode deduzir então que em algum momento da vida ele enxergava e por alguma patologia ele parou de enxergar?
Perfeitamente. Seguramente, ele mesmo que eu volte a ver, né? E aqui subentende-se que ele queria voltar a ver fisicamente. Fisicamente, né? Ele teria alguma patologia que Jesus poderia curar. Agora, o que chama atenção também, pastor, que ele foi assim crente de que Jesus iria restituir a vista dele. Sim. Ele foi Convicto, seguro, né? Convicto, Senhor, que eu volte a ver, eu quero ver ele novamente, né? E ele perguntou para o médico que ele tinha convicção que podia resolver esse problema, porque a gente sabe que há limitações. Mas ele falou com convicção de que aquele que ele procurava tinha o poder para devolver-lhe a visão. Ou seja, você vai tratar como um especialista, né? Isso. A doença que eu tenho eu não posso curar, mas Jesus pode curar. Né? Isso mostra, doutor, que ele tinha uma visão espiritual muito melhor do que aqueles que estavam do lado de Cristo, né? Sim, sem Porque ele dúvida. enxergava Cristo não como um homem, como um mestre apenas, mas como aquele que tem um poder sobre todas as coisas. Exatamente. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Aí entrou o exercício da fé dele, né? Porque Jesus perguntou para ele, né? Você realmente quer ver? Né? Porque Jesus queria que ele exercitasse ali, ou seja, dissesse para quem estava seguindo a Jesus, não, eu creio, o Senhor pode fazer isso. É interessante, doutor, notar que para algumas pessoas Cristo ele incentiva a fé, como agora no caso do cego Bartimeu. E para outras, ele precisa despertar o começo da fé que nem existe. É interessante essa dinâmica, como Deus ele personaliza, né, o seu atendimento para cada pessoa. Umas ele precisa empoderar, ele precisa motivar, outras ele precisa criar aquilo que não existe. E isso é uma lição grande sobre a relação que Deus quer ter com a gente, né? Sem dúvida, pastor. Ele sempre quer o melhor para nós, né? Então ele o Espírito Santo começa a trabalhar com a pessoa, né? E Ellen White fala que o Espírito Santo trabalha através dos nossos finos filetes nervosos, que é a nossa consciência, né? Ela quis dizer isso. Deus começa a trabalhar com a pessoa. Então, esse cego, Bartimeu, ele era israelita, o nome diz isso, ele era israelita, Bar, filho de Timeu, né? Bartimeu. Então, ele já sabia algo sobre Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele saiu da igreja, deixou de seguir a Jesus, viu que lá fora não valia a pena e disse, não, vou voltar. Porque o Espírito Santo continua trabalhando com as pessoas. E ele não permitiu que o pecado do Espírito Santo agisse sobre ele. Insistisse, não, ele disse, não, antes que eu perca essa oportunidade, ele foi atrás. E Jesus também favoreceu esse encontro, né? Ele ficou ali no meio da multidão, gritando, chamando. E outra coisa, que ele já sabia algo de Jesus, ele diz, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Verdade. E ele sabia a pessoa. Pastor, se o senhor me permite contar uma experiência pessoal, faz alguns anos, e entrou no meu consultório um senhor, ele era evangélico, né? Um senhor alto, moreno, vistoso. Ele abriu a porta do meu consultório e disse assim, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí eu pensei, eu estou diante de uma pessoa que sabe sobre a Bíblia, né? Ele sentou, cego, já tinha rodado por tudo e, infelizmente, o que ele tinha, eu não podia fazer nada, não é? Então, eu disse, o senhor pode ter e manter a sua visão espiritual, porque o senhor chegou aqui e disse sobre a Bíblia, sobre um texto bíblico, não é? Mas a visão material eu não posso dar. Mas Jesus Cristo, sim, podia dar. Essa nossa impotência, ela só nos remete para Deus, né, doutor? Exatamente. Ela não deve nos esmorecer, mas nos fortalecer, porque a limitação do homem é exatamente o início do agir de Deus, né? Exatamente. É para ele saber, bom, eu não posso mais nada, né? E assim é com o pecado também, né? Eu não posso resolver o meu problema, só Deus. Amém. Te agradeço a presença aqui do Mádio Amaral, da Aparecida de Fátima Paz. Ela coloca que Bartimeu era um cego fisicamente, mas rico espiritualmente. É verdade. A Ivanise Daniel e o Mádio Amaral diz assim, temos que ser estes oftalmologistas espirituais, ajudando nossos irmãos a enxergar espiritualmente, pois infelizmente muitos de nossos irmãos desconhecem a palavra
e que Deus é a luz para nós. Interessante, né? Essa aplicação, né? É verdade, é verdade. Mas isso, pastor, faz com que a pessoa sinta essa necessidade de buscar a Deus. Ele desperta. Ele faz essa conexão, né? Sim. O que Deus quis ressaltar ali não era a cura física desse homem, mas sim a cura espiritual, a visão que ele passou a ter ali, né? E como a pessoa cega, ela vê o escuro, quando Cristo fala, vós sois a luz do mundo, está reforçando esse aspecto, né? Escuridão Trazer é a claridade, pecado. exato. Isso, a claridade, Que é a o plano luz da é salvação, Jesus Cristo. conduzir aquele que é o perdoador. Ele era a luz do mundo, né? A luz do dizia, mundo. né? Amém. A Aparecida também comenta aqui, que está gostando do aprendizado, dos conteúdos, que nos ajudam a caminhar para o céu. Amém. Doutor, a lição comenta com a gente que há vários personagens da Bíblia que quando caíram no erro se sentiram envergonhados. Perfeito. É interessante que quando a gente lembra de uma experiência, que a gente fez alguma coisa que nos constrangeu publicamente, o sentimento de vergonha é inegável. Eu me lembro quando criança, que no meu aniversário eu empurrei um coleguinha que ele não gostava claramente de mim e foi com os pais dele para o meu aniversário. Eu desafiei, por que você veio aqui? Você não gosta de mim, né? E fiquei tão chateado assim com a ironia dele que continuava me ridicularizando na minha festa de aniversário. E eu empurrei ele caiu, se machucou, meu pai chegou, me corrigiu, me levou para o quarto, me fez a devida correção paterna. E eu fiquei tão envergonhado que eu não conseguia sair do quarto para ficar na minha própria festa de aniversário. É verdade. Foi um dia que marcou muito para mim. Na verdade, a vergonha é um sentimento de tristeza por algo que a gente fez e a gente não quer enfrentar isso diante das pessoas. Mas como que Deus trata, doutor Botti, quando o ser humano peca, quando ele está envergonhado, se sente mal? Será que Deus ele vem para julgar, ele vem para colocar a gente ainda pior? Como ele tratou esses personagens como Adão e Eva, como Jacó, que foram pessoas que cometeram um erro, se sentiram envergonhadas, mas como foi o agir de Deus com elas? Para poder a gente entender como é o agir de Deus com a gente hoje. Pastor, o pecado ele tem 3 consequências evidentes. Primeiro, ele traz o senso de culpa. Com a culpa é próprio do ser humano e foi o que Eva fez. O que Eva fez? Ela transferiu a culpa. Sim. Tá? Segundo, vem a vergonha. Quando você fica com vergonha, você tenta se esconder. E com Eva e Adão, tem uma palavra em hebraico que quer dizer Betor is Hagan, que quer dizer que eles dois se esconderam justamente atrás do lugar onde eles pecaram. Eles foram no meio da árvore da vida se esconder. Nossa. Então, quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha, nós tentamos nos esconder, e o que é pior, o senhor falou na lição de domingo, que em vez de nós fugirmos do pecado, nós fugimos para o pecado. Não, nós temos que correr em direção a Deus. E eles foram, Adão e Eva, está em hebraico lá em Gênesis, parece que é 5, não me lembro agora direito, desculpa, mas que eles foram se esconder atrás da árvore da vida. Se ocultaram, né? A palavra rabá é ocultar-se. Isso, pastor, isso, obrigado. E eles ficaram com medo. Outro é o medo. Aí fugir. Em vez de fugir do pecado, eles tentam fugir-se de Deus. De Deus. Né? Será que é porque a visão de Deus ela não estava totalmente clara? Olhar para Deus como ser punitivo e não como ser amoroso? Perfeitamente. E a gente vê isso no exemplo de Jacó, né? Jacó, ele fugiu, não tanto com vergonha, mas com medo da punição que ele ia receber do seu irmão, né? Sim. E às vezes Adão e Eva tentaram fazer isso, né? Ou seja, fugir de Deus para não ser punidos, né? E de certa forma a gente conhece, e às vezes as nossas atitudes, né, muitas vezes apresentam uma visão distorcida de Deus. Como aquele ser que está com a caneta na mão, a prancheta, olhando a cada falha para registrar ali, dar uma infração, para depois dar um juízo, aquele ser assim, raivoso, né, irado. Quando na verdade não é isso que a Bíblia apresenta de Deus. Pastor, e essa é uma visão muitas vezes da igreja cristã. Eu não sei se é na Capela Sistina, mas num desses museus europeus
Tem uma imagem, se não me falha a memória, me perdoem, quem souber pode me ajudar, que Bergoglio, ele pintou sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E aparece um anjo ou Deus com um chicote tentando afastá-los. Ou seja, saiam daqui, vão embora. E não é isso Deus, né? A Bíblia diz, Deus chamou Adão e Eva. Será que Deus não sabia que eles estavam ali? Sim, né? Mas Deus queria que eles ouvissem, dizer, olha, Senhor, sim, nós estamos aqui, Senhor. Né? Deus queria uma resposta dele, como a nossa oração, né? Deus sabe tudo de nós, mas Ele pede que nós oremos a Ele, né? Estabelecendo uma comunicação, sim, criando comunicação, uma ponte, né? Entre eles e no fato de terem se afastado um pouco do plano ideal, o plano original. Interessante que Deus sempre toma atitude, né, doutor, de ir ao resgate. A iniciativa vem de Deus. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. No ato de amor e não de punir. Não, eu quero te ajudar. Eu não quero te afundar mais. Saia dessa areia movediça. Sim. E a gente percebe que esse agir de Deus é para levar ao arrependimento, ao reconhecimento do erro, sim, à vontade de fazer diferente. E reconquistar, pastor, talvez a confiança nele. O primeiro pecado de Adão e Eva foi não confiar inteiramente em Deus, porque se eles tivessem confiança, eles não iam lá dizer, iam buscar Satanás para questionar com Satanás. Ou seja, Eva quase que foi pedir um conselho para ele. Será? É isso mesmo, né? Então, esse diálogo, isso daí evidenciou uma desconfiança deles. Eles não estavam firmes ainda, alicerçados na confiança em Deus. Colocando algumas participações aqui do nosso chat, o Raimundo Costa colocou que Bartimeu confiou plenamente em Cristo. Obrigado, Raimundo, pela sua participação. O Vanderlei Marques agradece aqui pela lição. O Mádio, temos que fazer nossa parte de levar a palavra através de estudos, pedindo sempre a ajuda do Espírito Santo. Obrigado, Mádio. A Joyce Conceição também agradece pelo momento. E o Enilson Monteiro pede oração aqui pela sua família, por um momento difícil que estão passando. Enilson, a gente vai estar orando no final e mencionando aqui também o seu pedido. Doutor Botti, quando a gente lê o livro de Romanos, Paulo ele enfatiza muito esse aspecto da salvação. O que o pecado faz com o homem, leva à morte. E Paulo comenta aqui e relaciona muitas vezes a questão de Adão, o que ele fez no Éden, com Cristo e o que ele fez na cruz. Comenta um pouquinho pra gente essa relação. Perfeito. Ele até compara com o segundo Adão, né? Isso. Mas será que Jesus era como Adão? Aí vem um ponto importante, né, pastor? Quando Jesus veio ao mundo, aqui está que Deus era inteiramente homem e inteiramente divino. E aqui está na nossa lição. Olha aqui, ó. O mesmo Deus que havia falado com Adão e Eva no jardim e com Jacó no meio do nada, apareceu então como pessoa. Segundo o Novo Testamento, Deus foi personificado em Jesus por meio de Jesus. Por meio de Jesus podemos aprender sobre a vontade de Deus e sobre o seu caminho, pois Jesus é Deus. Então, esse Cordeiro de Deus que veio ao mundo, ele veio para ensinar, por isso que diz aqui mestre dos mestres, né? Aí ele era inteiramente Deus. Então por isso que nós não podíamos jamais duvidar do que Jesus falou, porque quem estava falando ali era o Deus verdadeiro. Né? E agora ele veio como Adão também, como segundo Adão, como homem sujeito, sem pecado, mas sujeito, vulnerável ao pecado, né? Ao erro, igual Adão, né? Igual Adão. Mas talvez alguns confundem, doutor, porque Cristo veio com o corpo do Adão depois do pecado, né? Sim. Imagina a diferença do Adão edênico para a figura dos homens comuns aí, semelhantes a Cristo no primeiro século, né? A altura, o porte físico, a condição genética, né? Exatamente, aparência. Né? E diz que Jesus era sem aparência, né? Sem formosura, sem formosura. Um homem comum, né? Comum. Então, mas que tinha algo que realmente chamava a atenção nele,
que o fazia ser de fato quem ele é, né? Exato. 100% Deus, 100% homem. E o que Deus esperava com essa apresentação física de Jesus? Representá-lo como homem e que as pessoas acreditassem nele não pela postura, né? Como o exemplo da Bíblia que estava relatado lá, né? Os 11 filhos de Jessé, sim, né? verdade. Aí vinha todo, né? O primeiro que ele trouxe foi o mais bonito, mais velho, mais experiente. E assim foi, né? Então essa é a visão de Jesus. Deus queria que nós ouvíssemos como uma pessoa divina, mas acreditasse no que ele tinha a oferecer espiritualmente, mas não fisicamente, né? Esse mistério da encarnação é algo muito complexo, né? Como pode, né, o Deus Espírito eterno, aquele que não tem forma, assumir a nossa natureza, sofrer, padecer tudo por amor a nós? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente gosta, né, do bote. Eu tenho em casa uma cachorrinha pequenininha. Imagina você pensar que para resolver algum problema desse mundo canino, você tivesse que se fazer um cachorrinho para poder prover o equilíbrio, a restauração. É algo assim que a gente nunca pensaria. Eu assumir a forma de um cachorrinho, né? Então imagina, Deus olha para a humanidade, olha com amor e antecipa-se, né, ao pecado, já estabelecendo um plano para salvar a humanidade, se fazendo um deles, um entre eles, o Emanuel, né, o Deus conosco. É muito complexo de imaginar. Eu não tenho respostas, a minha única convicção é que Deus nos ama e de que Ele fez tudo e fará tudo para nos salvar. A comparação do senhor é muito feliz, né, pastor, com o cachorrinho. Realmente, ou seja, chegar a essa condição, né? E o pior que eu acho, pastor, que por ele ter esse aspecto totalmente divino, ele não podia, não deveria lançar mão disso. Ele tinha que agir como homem, sofrer, passar necessidade, né? Perseguições desde a família, né? Os amigos. Dos demais de perto, né? De perto, traição, enfim. Isso daí é um ato realmente muito difícil de ser traçado. E até no momento da morte, né, ele fala, perdoa, Pai, aqueles estão me furando, me matando, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Entende? Mas aí ele vem, mas Jesus foi tentado em tudo que era possível. Você foi tentado em tudo, porém não pecou. Mas pastor, teve tentações que nós temos hoje que ele não teve na época, mas tem coisas muito mais difíceis que ele teve que participar, que para ele era mais difícil, porque a vida como ele levava levava uma vida de pureza, o pecado chocava ele, e ele estava sujeito, desde Nazaré, onde ele foi criado, uma cidade onde a prostituição campeava a todo preço, entende? Difícil, né? Então, essas tentações, Jesus teve. Ele diz, Jesus não teve tentação com o cigarro, não teve com o álcool, com o cinema, sei lá, o futebol. Pornografia, baladas. Exatamente. Mas ele teve outras tentações tão difíceis ou até pior do que a nossa. E o pior que eu acho, ele não podia lançar da condição. E pela tentação que ele sofreu de Lúcifer no deserto, o que dá a entender é que a tentação mais dura para Cristo foi usar os atributos divinos em seu favor próprio. Exatamente, porque ele poderia se lançar do templo e não acontecer nada com ele, sair como... Ou aliviar a fome, fazer algo virar alimento para ele poder saciar-se, né? Como coisa que ele fez depois, né? Multiplicou os pães, né? Verdade. Então fez sair a água da rocha para alimentar a multidão no deserto. Tudo isso estava nas mãos dele. Sem dúvida. Então, isso que eu achei bastante difícil dele aguentar, suportar, pastor. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Obrigado a você que está participando com a gente. O Giuseppe Tancredi, ele diz assim, só o amor explica tudo isso, sobre a questão da encarnação de Cristo. Ao Giuseppe Tancredi, eu conheço, ele é sobrinho do Dr. Walter. Opa! Walter Pena. Bem-vindo aí, Giuseppe. Que bom que está comentando com a gente. O Mádio Amaral coloca... O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, precisava vir na forma de homem, assim como Adão, mas com a missão de não falhar. Assim, nos dá essa segunda chance de salvação junto ao Pai, morrendo por nós. E a Aparecida coloca,
Deus se tornou humano para viver entre nós e pagou pelos nossos pecados para a nossa salvação. Para que Satanás não vencesse uma vez que Satanás tenha sido então derrotado. Doutor Botti, vamos avançar agora nos personagens da Bíblia. Vamos. E a gente tem um pouquinho agora sobre alguém que é um fujão. Tem alguns fujões na Bíblia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai destacar agora o fujão lá de Gênesis 28. Quem é esse fujão e o que é que a gente aprende com essa fuga dele? Jacó, né? Jacó. Ele cometeu um erro. E, pastor, eu quero só fazer um parênteses aqui. Claro. A lição não toca, mas é muito importante. Pessoas dizem assim, a lei veio depois de Moisés, lá em Êxodo 20. Mas a gente se esquece que desde o início, né, como é que Caim percebeu que ele tinha cometido um suicídio? Um assassinato. Um assassinato, perdão. Um assassinato. Porque tinha lei. A lei não matarás. Não matarás. Ela era oral, né, doutor? Transmitida de forma oral. De pai para filho, Deus devia estar... É porque o pessoal confunde ali o episódio do Êxodo, onde Deus dá a Moisés a lei escrita na tábua de pedra, como se fosse o início da lei. Exatamente. Mas as expressões como no quarto mandamento, lembra-te, apenas enfatizam que já era conhecido. Desde a criação. Desde a criação. Deus apenas quis perpetuar através da pedra, né, escrevendo ali, para que ele se lembrasse sempre daquilo. Bom, Jacó, o que ele fez? Ele cometeu um erro, ele transgrediu um erro, um mandamento. Não furtarás. O que ele fez? Roubou a primogenitura do seu irmão. Verdade. Então ele cometeu um pecado. Agora ele fugiu. Fugiu por quê? Porque ele temeu a punição do seu próprio irmão, né? Não quis assumir a culpa, ou seja, vamos dialogar, vamos racionalizar isso, vamos ver se a gente chegou a coisa. Ele fugiu. E ele foi para um lugar distante, procurando o seu tio, né? O irmão da sua mãe. Uhum. Né? Aí ele vai à noite e acha assim, bom, aqui eu estou perdido, né? Não tem nada, deserto, eu estou sujeito até uma fera, que tinha as bestas feras, né? Naquela época, que rondavam ali, livres. Ele falou assim, pensou, cansado, ele conseguiu dormir, pastor, dormir em cima de uma pedra como travesseiro. Como travesseiro, né? Então o sono dele estava profundo. Muito cansado. Mas com certeza, pastor, a gente nem sempre, mas às vezes sonha daquilo que uma vez passou pela nossa cabeça. Ou no nosso subconsciente e tal. Uhum. Então ele pensou assim, poxa, eu roubei, eu pequei, eu estou fugindo. E agora, como é que vai ser de mim, né? Deus vai me punir, né? Vai me castigar. E aí foi importantíssimo, né? Aquele sonho de uma escada, né? Anjos subiam e desciam, representando que Deus está lá em cima e os anjos podem servir de comunicação entre nós e Deus, mas o principal, que Deus estava ali. E o salmista falou mais tarde, pastor, diz assim, ele diz assim, ele está onde aqui? Perdão, já vou achar aqui, Salmos 139, 7, Salmos 139, tá? Do 7 em diante. Ele diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Que fantástico, né? E Davi escreveu isso em função do pecado dele também, né? Fugindo. Mas então, Jacó, tentando fugir de Deus, à noite, escuro, no deserto, longe de... Se sentiu abandonado, e né? agora, aí Deus disse, olha, eu estou aqui. E fez uma promessa fantástica para ele, né? Esse lugar que você está aqui agora, né? E que depois Jacó disse assim, isso daqui é Betel. Aqui é a casa de Deus, Deus está aqui. Aí diz, olha, você vai voltar para cá novamente
E aqui você se tornará pai de uma grande nação. Aquilo que um dia Abraão sonhou, né? Que seria como a areia do mar, né? Como as estrelas do céu. Jacó, você faz parte desse elo entre o teu avô Abraão, né? E a tua posteridade. Interessante que a escada, doutor, para fazer um paralelo aqui, Sim, ela liga a terra ao céu. isso. Ela liga o mortal ao imortal, Ah, o também. humano ao divino, Fantástico. a criatura ao criador. Maravilha, maravilha. É interessante. E ela é simbolizada, Ellen White fala, que ela simboliza Cristo. A Isso. escada é Cristo. É Ele que cria essa ponte, Perfeito. porque Ele assumiu a nossa forma, pagou o preço pelos nossos erros, então Ele nos religa ao Pai, Exato. porque os nossos pecados nos desconectaram de Deus. Interessante, pastor, desde quando Jesus Cristo, além depois do pecado, dizer, né, essa lhe ferirá a calcanhar, tu lhe ferirás a cabeça, enfim, mas Deus já falando dessa ponte que haveria, que era Jesus Cristo, né, entre Deus e o homem, né, como é antiga, né, Sim. Amém. Essa relação. Amém. Aqui a Aparecida coloca que Jacó estava sem paz pelo pecado e teve um encontro com Deus através daquele sonho. O Mádio diz, igual a Adão, Jacó pecou, fez exatamente a mesma coisa, ele fugiu, mas Deus, na sua infinita bondade, não o abandonou, assim como a todos nós. Nós temos o perdão se nos arrependermos. Perfeito. Né? Perfeito. Fantástico, obrigado aí. É outro elemento didático aqui, não é? Sim. Fuga. Eu me lembrei agora de um outro fujão, não está no nosso guia, mas Jonas, né? Ele foi chamado para uma bem missão, lembrado, fugiu de Deus. Deus na sua misericórdia, Sim, né? como- Alcança ele, muda o coração Como o dele. salmista diz, no fundo do mar, né? Lá no fundo do mar, né? Deus foi buscar. Aplicou-se para ele de Perfeito fato, né? também, perfeitamente. Bem lembrado, pastor. Então que Bem- fica claro, doutor, que não adianta querer fugir de Deus. Exatamente. Porque Deus é onipresente. Então, se eu errei, se eu falhei, reconhecer o erro, me arrepender, confessar diante de Deus, estabelecer então um retorno para os Sem braços dúvida, do Pai, sem dúvida. porque Deus é rico em perdoar, rico em misericórdia. Então vale a pena a gente ir para os braços dele, não olhando para ele como punitivo, como vingativo, mas como Exato. amoroso, redentivo, que vai refazer a minha vida. E Né? que Deus não está interessado a curto prazo aqui, Ele está interessado na nossa salvação eterna, Sim. na nossa vida eterna. É isso que Amém. Ele está investindo em nós. Amém. Né? E é Amém. interessante, pastor, como apesar de tudo, a Bíblia bate, replica, vai e volta, dizendo dessa misericórdia e de que Ele sempre está nos buscando. Né? Sempre em Desde busca. o Velho Testamento, lá nos primórdios, patriarcas, enfim. As três parábolas, né, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, Sim, ilustram sim, esse isso. ir em busca, né? Sempre. De uma forma consciente ou inconsciente, né? Isso. Sabendo que está perdido ou não, mas Deus vai atrás da gente. Vai resgatar. Exatamente. Amém por isso, né? Amém, pastor. Bem lembrado, bem lembrado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mestre mor, né, o Rabi Jesus. Rabi Jesus. Então, falar um pouquinho para nós sobre a divindade de Cristo, sobre os atributos de Cristo. O Evangelho de João começa usando uma paráfrase do Gênesis 1, não é? Exatamente, no princípio, né? No princípio, exatamente, a mesma palavra, né? Aliás, a mesma frase. A mesma frase. É. E que lições a gente pode tirar aí para compreender Deus personificado em Cristo? E que privilégio, né, pastor? Aqui agora, o apóstolo João falando, esse mesmo verbo, esse mesmo Jesus, esse mesmo eu sou, né? Eu sou, né? É um verbo, né? Eu sou. Esse mesmo verbo está aqui agora, está andando entre vós, né? As pessoas precisavam entender esse privilégio, né? O senhor já imaginou, e eu já disse anteriormente, volto a repetir, ali estava um professor, um rabi, né? Que era uma palavra muito comum entre eles, né? O professor, né? Era uma pessoa popular. Estimada, respeitada. Agora, esse rabi, ele tem conhecimento eterno, ele fala como Deus, né? Aquilo que ele criou, tudo que você tem de problema, ele sabe disso, como resolver. Isso era um privilégio incrível, né? O verbo se fez carne, aí a parte humana, e habitou, viveu entre nós. Comungou, a palavra aí, eu vi uma aula de teologia, o professor falando que essa palavra habitou, ele comungou conosco. Sim,
É o sentido de ele proveu a comunhão conosco. Exato. Por isso que o culto, o momento de devoção é esse retorno de intimidade. de intimidade. Né? Comendo com as pessoas, Isso. né? Andando com as pessoas. Né? É importantíssimo. Muito bem, pastor. E eu estava olhando aqui, doutor, a minha impressão é que os mestres, eles ensinam sobre aquilo da vida, né? Teorias, histórias, ciências. Só que o grande ensinamento de Cristo, esse rabi eterno, foi a sua vida. Exatamente, o seu exemplo, O seu exemplo. Prático, né? E é uma lição muito poderosa para a gente, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em querer pregar e acham que não tem capacidade para dar um estudo bíblico, quando na verdade a sua vida está sendo avaliada por aqueles com quem você se relaciona. É verdade. Então, nosso maior e mais poderoso sermão é o nosso testemunho pessoal. Esse é o legado, né, que nós temos que deixar, né? Essa herança para as pessoas. E o senhor disse, nem todo mundo tem o dom, tem a capacidade, às vezes, de interagir com as pessoas, mas ele pode distribuir um folheto, né? Verdade. Ele pode, o comportamento dele no ônibus. Levar um pão integral, uma receitinha saudável para um vizinho. Sim, Olha que mensagem isso é poderosa. Pastor, eu conheço um médico cirurgião de Brasília e nós nos tornamos amigos de uma forma assim, sui generis, né? Eu estava fazendo um estágio em um determinado hospital, nos encontramos e nós saímos para almoçar fora do hospital. E esse rapaz me passou uma lição, eu me lembrei por causa do pãozinho. Ele não é adventista, mas ele era vizinho de uma irmã adventista em São Paulo. A mãe dele ficou viúva cedo e ele e um irmão foram criados assim numa situação difícil. Então, e ele falou, Bote, eu percebi que ele era vegetariano e ele não pegou nada de carne, e vegetariano. Eu falei, por que você é vegetariano? Aí ele falou, o exemplo de uma senhora adventista. Nós éramos vizinhos dessa senhora e toda sexta-feira, religiosamente, ela levava um pão integral para minha mãe. Nossa. E eu fui aprendendo com isso. Hoje ele é doutor em cirurgia de olhos e ele, pastor, é vegetariano até hoje. Um exemplo. Então isso daí, o pãozinho, né? Aquilo que o comportamento daquela senhora, talvez simples, talvez nunca tivesse pregado, lido a Bíblia, mas isso daí transformou a vida. Despertou nele na fase adulta uma dieta mais saudável, exatamente, né? Que é tão benéfica, né? Sem dúvida nenhuma. É aquilo que o senhor falou, né? Sim. O pãozinho, o exemplo, né? Sem precisar falar talvez uma palavra. Que né? coisa, Esse né? é o ato, né? Amém. Olha que legado que ela deixou, Sim, né? nossa. Que vai abrindo portas para o Evangelho, né? Porque Deus trabalha de maneira holística no ser humano, né? E a área da saúde, a mensagem de saúde, ela é um braço da mensagem de Deus, né? Perfeito, pastor, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Doutor Bote, a lição fala para a gente, para abordar um pouquinho a experiência que está em Mateus 15, Marcos 7, que é o mesmo episódio ali, que é a mulher que pede, né, a bênção para sua filha, ela retruca, porque a princípio Cristo não queria ceder, né, ao pedido dela, ela não era do povo judeu, ela era de outra nação. O que a gente pode aprender com essa história que fala de cachorrinhos, fala de migalhas? O que estava por trás dessa história? Essa aí? daqui é uma aluna diferente da que vem agora de quinta-feira, que é o cego que eu já acabei falando. Mas a mulher fenícia, pastor, ela é sui generis. Os fenícios, eles eram assim considerados os cães. E o cão em Israel não era muito bem conceituado. Muito embora Caleb em hebraico quisesse dizer cão. Né? Mas o cão não era muito bem recebido. E os fenícios, eles eram uma pessoa, assim, os párias da sociedade, eles não tinham muito conceitos, e entre eles mesmo, eles não tinham um comportamento digno, e o povo de Israel, eu anotei, pastor, uma frase aqui, se eu achar rápido, sim, olha aí, ele diz assim, nessa mesma época, ou não muito depois, Joséfo podia escrever, dos fenícios, os de Tiro, são os que têm
os piores sentimentos contra nós. Ou seja, os fenícios não gostavam do povo de Israel. Não vou usar a palavra odiavam, mas eles detestavam. Então, eles eram personas não gratas, os fenícios. Agora vem essa mulher, possivelmente com um cachorrinho para afrontar, isso é um pensamento meu, para afrontar ainda Jesus, e vem e diz assim: Senhor, a minha filha, aí vem o sentimento de mãe, ela não estava intercedendo nem por ela, mas pela mãe, diz: a minha filha está endemoninhada e eu queria que o Senhor fizesse e tal. Só que essa senhora não chegou ali rapidinho, ou seja, foram, abre alas, passa essa senhora. Não, os discípulos tentaram impedir. Outros que já viram ela com o cachorrinho e tal, outros ali dos seguidores, também tinham, talvez, afastado, não venha. Mas Jesus percebeu, né? E aí vem a sabedoria didática, divina de Jesus. Ele disse assim, deixa a senhora vir, deixa vir. Ela falou assim: e o que a senhora está pretendendo? Da minha filha. Aí Jesus viu o cachorrinho nela e disse assim: escuta. E ali outro detalhe, Jesus era o pão da vida, né? Sim. Aí ele disse assim: a senhora vem pedir isso para mim? A senhora quer que eu tire o pão dos meus filhos para dar para os seus filhos? E ele não falou, talvez ele não tivesse usado a expressão cachorrinhos, né? Mas eles eram considerados como se fossem cachorros, cães. Aí Jesus diz, o que ela respondeu? Aí vem a sabedoria, né? Ou seja, ela lutou para ter aquilo. Ela disse: Senhor, mas mesmo que for uma migalha, os cachorrinhos aceitam a migalha. Cai ali, dali, né? Deixou cair um pedacinho de pão, o cachorrinho pega. Então, que coisa fantástica, né? Agora, ela representa também, pastor, outra classe de pessoas. Ela não convivia com Jesus, ela não era talvez uma seguidora de Jesus, mas conhecia, porque ela usou uma expressão, qual foi? Filho de Davi. A mesma que Bartimeu usou, né? Que vai usar ali, né? Agora. Então, pastor, é sinal de que ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia da representação, do que Jesus representava. Agora, o mais importante, ela estava cheia de fé. Ela acreditava, pastor, que Jesus não precisava lá colocar a mão sobre a cabeça. Não, Senhor, uma palavra, mande e o Espírito vai... Isso é fantástico. Ou seja, pessoas de fora da igreja que acreditam em Jesus, têm fé e estão só esperando uma oportunidade. E o melhor, eles vão atrás de Jesus. E pastor, eu quero ser rápido. É interessante de pessoas que aparecem a dizer assim: o senhor é da igreja adventista? Sim. Olha, eu quero ir para a igreja. Eu quero. E quantas pessoas já desceram aqui, sim, pastor? Verdade. Passaram em frente, ou sonharam, né? Eles estão buscando. Essa mulher fenícia, ela acreditava piamente em Jesus, coisa que às vezes nós não temos. Uma fé incrível. Aquele centurião romano, lembra que o seu servo se machucou? Também. Ele foi e falou: Cristo, uma palavra, você não precisa nem vir à minha casa, uma palavra. Também. E foi curado. Então, romano, a fenícia, povos não judeus, mas que expressaram uma fé, uma convicção maior do que o próprio povo judeu, né? E interessante como a Bíblia bate nisso daí, né, pastor? E vocês estão esperando o quê para acreditarem, né? Muito bom. Amém por isso. Pastor. Isso mostra que Deus, ele não é exclusivo de um povo. E outro, assim, na mulher fenícia tem outro viés também. Jesus quis dizer: não, o evangelho não é só para vocês, não, é para os de fora também. Para os fenícios também, para os gentios também. E Pedro, por exemplo, demorou a entender isso, né? Sim. Deus teve que usar um outro sonho, como com José, né? Do lençol dos animais, para explicar para ele que o evangelho deveria ser proclamado para todos, mesmo aqueles humanos que ele achava serem imundos, como os animais do lençol que ele viu.
Então, Perfeito. o Evangelho, a graça de Cristo, ela não tem limites, né, Não doutor tem Walter? limite. Mas tem gente que ainda não acredita nisso, pastor. É. Acho que nós somos exclusivistas. Inclusive, é bom o senhor falar sobre isso. A Igreja Adventista, a posição dela com respeito à salvação, nós cremos que só vai ser salvo quem é da Igreja Adventista e só quem obedece aos mandamentos, é assim que a gente acredita? Não, não. A nossa profetisa diz que tem muita gente fora que são escolhidos de Deus e que nós vamos ser surpreendidos lá no céu. Sim. Com pessoas que nós não imaginávamos vão estar lá. Sim. E Deus tem reservado um número muito grande de fiéis. Pastor, o meu avô paterno, o papai fala até hoje, eu não o conheci, mas o papai diz, o vovô vai estar no céu, porque ele era católico, apostólico, romano, seguidor fiel dos princípios, nunca conheceu outra igreja, e o papai falou, ele morreu acreditando naquilo e acreditando em Jesus. Entende? O papai defende isso. Ele pode estar no céu. É porque Deus vai avaliar a sinceridade e o conhecimento que cada pessoa teve e como vivenciou aquele conhecimento. Exatamente, pastor. Agora, é triste saber que vivemos hoje num momento de tanto conhecimento disponível e de uma verdade tão clara, e há pessoas que ainda estão escolhendo, por vontade própria, por capricho pessoal, um projeto diferente do de Deus. Exatamente, né? Exatamente. E às vezes até fazem mudanças na Bíblia, novas leituras da Bíblia, para tentar dar crédito para um comportamento que está desarmônico, né? Não, e fake news deteriorando mensagens da nossa igreja, tentando jogar a população contra a nossa igreja, infelizmente, não é? Sim. Mas Deus tem lugar para todos, né? Há um hino que é, há lugar para todos, na família de Deus. Sim, amém. O senhor falou de pessoas de outra igreja, eu vi uma expressão que existe a igreja visível e a igreja invisível. Ah, também. Então, essa igreja visível é essa que é constituída, né, que tem um aspecto de atração, de proclamação. E a invisível são essas sinceras pessoas que estão espalhadas. Exatamente. Em diferentes credos, mas que são fiéis, tementes, estão em busca da verdade. Se descobrissem a verdade, passariam para a igreja visível. Pastor, muito bem lembrado. Aí vem aquele texto lá de Apocalipse 14, né? Para esses que conheceram a verdade, sai dela, povo meu. Isso. Para não ser de cúmplice dos flagelos de Babilônia. Mas para os que ainda não conheceram, serão salvos mesmo estando na sua sinceridade. Na sua sinceridade em outro credo. Né? Perfeito, pastor. Perfeito. Muito bem lembrado. Bom, nós estamos nos últimos 5 ou 6 minutos para a gente concluir. Já falamos um pouquinho de Bartimeu, mas eu creio que há alguma coisa que o senhor reservou aí para falar sobre ele, algum detalhe a mais, sobre o aspecto dele como um aluno que entendia mais do que os próprios discípulos que andavam com Cristo, né? Bartimeu representa aqui aquele que já foi, saiu e agora quer voltar, né? É diferente a pessoa que já enxergou daquela que nunca enxergou. Infelizmente, ontem eu atendi uma senhora, 37 anos, que ela nasceu cega. Nossa. Nasceu cega. Infelizmente, na família de 8 irmãos, ela foi, entre todos, a escolhida, e ela no meio dos 8, né? E ali eu me senti nada, né? Eu examinei os exames todos os recursos, e eu disse, infelizmente, humanamente, eu não posso fazer nada pela sua visão. E ainda falei, um dia lá no céu você vai enxergar, com a graça de Deus. Aí a gente conversando, pastor, é interessante a pessoa que nunca enxergou, como é que ela acha que é o leite? O leite é diferente da água? Eu falei, você não confunde, né? Brincando com ela, né? Ela falou, não, pelo sabor, né? Eu sei quando é água, quando é ouro. Aí a irmã dela interviu, a vidente, e disse assim, doutor, o senhor não imagina como é que ela cozinha bem. Ela cozinha melhor do que eu, do que mesmo? todas as irmãs, minha mãe. Como consegue? Aí como consegue isso? Ela falou assim, eu vou pela pitadinha, pego um pouquinho de coisa, eu vou pelo cheiro, sei o que é coentro, o que é isso, o que é aquilo, e vou temperando e vou testando, né? Ou seja, a dedicação que a pessoa faz, ou seja, é possível. Agora, para ela é uma pessoa alegre, feliz, tem filhos. E quem já enxergou? É pior. Quando ele está nessa condição, pastor,
de cego, é muito triste. Muitas pessoas se suicidam, tentam suicídio, e a gente vê a infelicidade dessas pessoas na expressão dele. Agora eu posso imaginar, pastor, Bartimeu, ele um dia enxergou, agora ele estava cego. Ele queria voltar a ver. E ele sabia quem podia fazer isso. Então ele significa aquelas pessoas que saíram da igreja, passaram um tempo fora, sabem o que é a igreja e agora querem voltar. Agora Satanás entra no meio, pastor. Ele atalha. E o que ele fala? Bartimeu, para com isso, rapaz. Você não tem mais condição. Você conheceu a verdade. Você sabe que você vai ser julgado de acordo com os teus conhecimentos. E você agora quer voltar? Não tem nada para você, não. Tem nada. Mas será que é assim, pastor? Não. Não. Isso mostra que você tem chance de voltar. Amém. Né? Quantas vezes a mulher pecadora caiu? Quantas vezes? E Jesus disse, não, eu estou aqui para lhe estender a mão. Sim. E falar em mulher pecadora voltando atrás. Já imaginou a vergonha que essa mulher passou quando os rabinos ali naquele dia, né, dizendo, é você, tu, imagina, né? Mas Jesus apareceu ali e disse, não, vamos, levanta, vamos lá. E assim com Bartimeu. Agora, Bartimeu, o que há de se ressaltar aí, e eu quero dizer para as pessoas que estão fora da igreja, volte, Jesus tem um lugar para você. Não ouça a voz de Satanás, não, volte. Ele quer te resgatar, ele quer te fazer você feliz. Se o Espírito Santo estiver trabalhando com você ainda, aceite. Amém. Volte, se rebatiza, recomece. E essa pandemia, né, doutor, sensibilizou a gente que conhece as profecias, que sabemos que estamos no fim do tempo do fim. Sim. E a importância de aproveitarmos esse momento para reconsiderarmos as nossas decisões, reafirmarmos a nossa fé, voltarmos aos caminhos da origem com Deus. Então, foi muito próprio o seu apelo aí, eu creio que é o momento certo para isso. E quiçá não seja esse o princípio das dores. Que Deus não esteja nos preparando para coisas piores ainda. Pastor, sim. Num clique o mundo parou. Num clique. Com algo microscópico, né? Microscópico, entendeu? Não é que pode, né? Não foi nenhuma explosão, não foi nenhuma onda gigante, perfeito, foi algo microscópico. Então, é para nós sabermos que... E aí criarmos uma interdependência maior de Deus. Uhum. É isso. Jesus queria... Mas, Bartimeu, você quer ser curado mesmo? Mas que pergunta é essa de Jesus? Sem lógica, claro que ele quer. Uhum. Mas Jesus queria ouvir dele. Jesus queria que ele manifestasse a fé para todos aqueles que estavam ali. Eu quero, Senhor, dar um testemunho. Né? E o fantástico, pastor, Bartimeu saiu e foi seguindo a Jesus. Né? Ou seja, a partir de agora eu quero ser um missionário. Amém. Quero ser um discipulador. Quero estar do seu lado. Amém. É mais do que a bênção, né? Você querer viver com aquele que é o provedor da bênção. Fantástico, fantástico. Ao invés de procurar a mão de Deus, procure a essência de Deus, o ser servidor, seguidor de Deus. Pastor, isso daí me lembra rapidamente. Eu tive o privilégio, pastor, de conviver durante um ano com o maior cirurgião, considerado o mais premiado cirurgião de olhos do mundo. A gente tinha poucas oportunidades de ficar do lado dele, pastor. E eu queria sempre ficar do lado dele, fazer pergunta. Pastor, um dia ele deu uma festa de despedida para todos nós e os alunos e tal. Eu não consegui falar muito com ele mais, mas eu sentei do lado da mulher dele. E para tentar tirar tudo o que ele era, o senhor entendeu como que são as coisas? Uhum. Então eu não pude estar do lado de Jesus, mas vamos ficar do lado do meu pastor, vamos ficar do lado de alguém que sabe, um ancião, né, com conhecimento. Vamos tirar o máximo, viver esse momento. Amém, amém. Doutor Botti, nosso tempo acabou, queria agradecer, foi muito bom. Sobretudo a lição veio exatamente com o tema que é a sua área de atuação há 40 anos. Obrigado, e foi coincidência, né, pastor? Não era nem para ser essa, era para ser outra. Deus já sabia, né? Exatamente, tudo tem. Muito obrigado. Então, seu alô para aqueles que estão conosco, a gente está com um pouco mais de 100 pessoas conectadas. E aí, a oração final, por favor. Bem. Mas antes eu quero deixar aqueles que têm a lição no estudo adicional de sexta-feira. Aqueles que puderem abrir e acompanhar, eu vou tentar ler aqui.
Ellen White declarou, entre outras coisas, que quando realmente aceitarmos o Mestre dos Mestres, teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas, todas. Na companhia de Jesus Cristo, o dever torna-se um deleite. Nos capítulos 5 a 7 de Mateus encontramos o Sermão do Monte, um dos melhores resumos do que o Mestre desejava que seus discípulos conhecessem, e a tônica do reino que ele veio estabelecer. Amém? Que assim seja. Então vamos orar então, se você puder, curve a sua fronte. Maravilhoso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de juntos podermos recapitular nesses momentos aquilo que o Senhor inspiradamente nos deixou um dia. Permita, Senhor, que aquilo que aprendemos aqui possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E permita também, Senhor, que o Espírito Santo não nos abandone, esteja sempre ao nosso lado e que nós, na medida do possível, possamos levar uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nós estamos no final do tempo do fim e que Jesus em breve voltará. Para isso eu queria pedir ao Senhor que nos ajude para que todos nós, muito em breve, possamos estar todos juntos na Canaã Celestial. Amém. E ali reunidos numa igreja gigante e depois participarmos com Cristo da ceia celestial. Amém. Uma mesa que não tem fim. Eu quero estar lá, eu quero estar com meus amigos, meus entes queridos. Por isso estou pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.